Olá! Hoje a gente mergulha em Atos capítulo 21. Vamos seguir Paulo naquela viagem assim super tensa para Jerusalém. Uma viagem que, olha, já começa com despedidas emocionantes e uns avisos bem sérios. Exato, e esse capítulo é um ponto de virada mesmo. A gente vê o choque, né, entre a missão do Paulo com os gentios e, tipo, as preocupações dos cristãos judeus lá em Jerusalém. A tensão está no ar desde o início. E a viagem tem momentos muito humanos, né? Como a despedida em Tiro. Nossa, a comunidade toda, homens, mulheres, crianças, descendo até a praia para orar com Paulo e o pessoal. Lindo isso, né? Muito. Depois, em Cesareia, eles ficam na casa de Filipe, o evangelista. E tem aquele detalhe, né, das 4 filhas dele, solteiras, que profetizavam. Bem interessante isso sobre os dons na igreja primitiva. Sim, sim. E é justamente em Cesareia que, bom, a tensão aumenta de verdade com um aviso profético muito direto. Chega um profeta, o Ágabo, vindo da Judéia. Verdade. E ele faz aquela cena toda, né? Pega o cinto do Paulo, amarra os próprios pés e mãos e fala: Olha, o Espírito Santo diz assim: desse jeito, os judeus lá em Jerusalém vão amarrar o dono deste cinto e entregar ele para os gentios. Impactante, né? Total. Todo mundo ali começa a pedir, a implorar para Paulo não ir. Mas ele tá firme, diz: Gente, por que vocês estão chorando assim e partindo o meu coração? Eu tô pronto não só para ser preso, mas olha, até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. É incrível essa convicção dele. E o que eu acho fascinante é esse conflito, né? Avisos claros que parecem vir do Espírito Santo, falando do perigo, e ao mesmo tempo essa certeza do Paulo sobre o chamado dele para ir. E a reação do grupo. Então eles veem a determinação dele e acabam dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Isso mostra uma entrega, assim, muito profunda, né? Mesmo sem entender direito como tudo ia se desenrolar. É um ponto-chave sobre fé no meio da incerteza. Aí ele chega em Jerusalém. No começo, Tiago e os presbíteros recebem ele super bem. Paulo conta tudo sobre a missão entre os gentios, eles louvam a Deus. Só que aí... Aí vem o mas, né? Exato. O pessoal alerta ao Paulo. Olha, milhares de judeus aqui creram e eles são, assim, extremamente zelosos pela lei. E eles ouviram um boato, que você anda ensinando os judeus que moram fora a largar Moisés, a não circuncidar os filhos, a não seguir os costumes. Eita, vamos analisar isso aí. A situação era super delicada. Podia rachar a igreja. A liderança ali em Jerusalém está claramente tentando, né, administrar essa crise. E qual é a solução que eles propõem? Propõem um plano, tipo, uma estratégia mesmo, que o Paulo participe de um rito de purificação no templo, junto com outros 4 homens que tinham feito um voto, e que ele pague as despesas deles. Ah, para mostrar publicamente que ele respeitava a lei, né? Exatamente, para desmentir os boatos e dar uma acalmada nos crentes mais legalistas. Isso mostra como eles lidavam com sensibilidade cultural, buscando a unidade. E Paulo topa, né? Buscando a paz, ele aceita e começa os 7 dias lá no templo. Mas, quando tá quase acabando o prazo... É aí que o problema estoura de vez. Uns judeus da Ásia que talvez já tivessem tido atrito com Paulo antes, reconhecem ele lá dentro. E aí eles agitam a multidão. Isso. E a acusação é pesada. Que Paulo falava contra o povo judeu, contra a lei, contra o templo. E a gota d'água, a acusação mais, assim, explosiva, que ele tinha profanado o lugar santo, levando um grego, o Trófimo de Éfeso, para dentro da área restrita do templo. Mas isso era só uma suposição, né? Totalmente. Tinham visto os dois juntos na cidade e já pularam para a conclusão. Um exemplo clássico de como um mal-entendido, misturado com preconceito, pode escalar rápido, né? E a reação é imediata, violenta. A cidade toda fica no alvoroço. Arrastam o Paulo para fora do templo, fecham os portões e começam a espancar ele. Queriam matar ele ali mesmo. Nossa. A notícia chega rápido num comandante da guarnição romana, que ficava ali perto, na Fortaleza Antônia. E o comandante romano age rápido, desce com soldados para controlar o tumulto. Ele prende o Paulo com 2 correntes e tenta entender o que está acontecendo no meio daquela gritaria toda. Ninguém se entendia.
A multidão tá tão furiosa que os soldados precisam carregar o Paulo escada acima para proteger ele, enquanto o pessoal grita: acaba com ele, mata ele. Que cena, hein? Tensão pura. E no meio dessa confusão toda, Paulo faz algo inesperado. Pede permissão para o comandante para falar, e fala em grego. O comandante fica surpreso, até pergunta se ele não era um egípcio lá que tinha liderado uma revolta. Imagina a surpresa do comandante. Paulo se identifica. Não, eu sou judeu, lá de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade importante, e pede para falar com o povo. E o comandante deixa. Então Paulo, ali nos degraus, faz um sinal para a multidão ficar em silêncio e começa a falar. Em aramaico, a língua deles. E aí o capítulo acaba, nesse suspense total. Então, para a gente amarrar aqui, vimos a determinação do Paulo de ir para Jerusalém, mesmo com os avisos, né? Vimos a tentativa de conciliação com a parte mais judaica da igreja, que era bem complicada. Aham. E como um boato, uma suposição, levou a um tumulto quase mortal e a prisão dele pelos romanos. Isso deixa a gente pensando, né? Exatamente. E aí entra uma reflexão final interessante, eu acho. Paulo disse que estava pronto para morrer. Ele quase foi morto pela multidão, mas quem acaba protegendo ele, né, paradoxalmente, é a autoridade romana. A mesma que, segundo a profecia, ia prender ele. Verdade. Então, como essa proteção inesperada, que surge justamente porque a profecia da prisão se cumpriu, se encaixa com aquela frase dos amigos dele: faça-se a vontade do Senhor. Fica aí para a gente pensar, né? Talvez a vontade de Deus se mostre de formas surpreendentes, tecendo proteção até mesmo através dos perigos que foram anunciados.